aqui no Brasil. Mais uma live com o nosso querido Pepe Escobar. Bom, é 5 da tarde. 5 da tarde, 5 da tarde. Pepe, olha, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui conosco. Nossa última conversa foi muito interessante, a gente passou por vários temas e o mundo está vivendo uma situação bastante explosiva, né? Com foco de atenção. Ucrânia, China, Irã, temas que você domina completamente. 90 funcionários, né? Funcionários! A Laurita está dizendo, é a dívida americana que a China detém? Pepe falou sobre isso. Cristiano Pois dizendo... não, isso é uma excelente pergunta, desculpe. Então vai lá. Não, ninguém sabe. Porque se há uma desvalorização brutal do dólar, o que os chineses vão fazer com aquele tsunami de dólares que está lá no Bank of China? E é isso que eles estão desesperados, porque eles estão há algum tempo, eu diria pelo menos desde o meio da administração Trump, eles estão vendendo, eles têm os brokers que trabalham com a China em Nova York, é sensacional. Tem os brokers em Nova York, eles têm um telefone, e esse telefone está ligado direto com Pequim. Então os caras em Pequim pegam o telefone e falam, olha, vende tanto, vende tanto, vende tanto. Eles usam sempre os mesmos brokers, né? Mas você imagina fazer isso numa escala de centenas de milhões de dólares. Muito difícil. Então, isso, ninguém sabe a praticalidade da China, em um tempo relativamente curto, se desfazer de $1 trilhão americanos, antes que eles percam tudo isso. Isso ninguém sabe, Leonardo, ninguém sabe. Você pode falar com... todo mundo, o Rubini, ninguém sabe. Mas tudo indica que vem aí, na verdade, uma vem aí, sim, né? sim. Hoje sim, o artigo do Paul Krugman no New York Times é a era da infâmia inflacionária, né? Então a inflação está crescendo muito nos Estados Unidos. Pois é. Olha, se o Paul Krugman está preocupado, Leonardo, é porque o negócio é pesado. Exatamente. Ele não é alarmista, ele não é nada alarmista. Exatamente. A Tatiana está dizendo assim, ouvir o Pepe é como abrir um livro de história contemporânea. Sandra, aprendo muito com vocês, gratidão. Cristiano Almeida, depois do golpe, abandonei a mídia hegemônica, encontrei 247, Pepe mostrou um outro lado. Passei a conhecer CGTN, Asia Times, Global Times, RT, Span TV, TASS. Né? Então é interessante, Pepe, como as pessoas vão abrindo a cabeça. Ótimo, isso é muito legal. Mundo, né? Uma outra narrativa que não chega aqui no Brasil. Não deve, aí não deve chegar, porque aqui não chega. Na Europa... Também não chega. Na Europa, só quem... não tem muita gente na Europa Ocidental para os quais a segunda língua é o inglês. Tem pequenas exceções, tem os escandinavos, tem os holandeses e Bruxelas, porque é uma cidade internacional. Mas, por exemplo, os espanhóis, os italianos, os gregos, os franceses, eles não são fluentes em inglês. Eles só acompanham a mídia deles, que é aquela coisa, né? Fecha a janelinha, né? Isso é um problema muito, muito sério. Muito sério. Ocidental até mais do que a nossa, né? Sim. Exatamente. Pepe, antes de falar sobre China, eu queria pegar essa pergunta do Tom, que ele tem colocado aqui, sobre... Eu não tenho acompanhado a Turquia, ele pergunta, e o Erdogan vai cair? Como é que está a situação? Eu tenho acompanhado a Turquia e está nos meus planos, dependendo de história do Covid, eu quero ir para a Turquia provavelmente em fevereiro. Talvez no fim de janeiro ou em fevereiro. Eu quero passar um tempo em Istambul e viajar pelo Mar Negro, inclusive. O que eu ouço dos meus contatos na Turquia é... Bom, a moeda sumiu. A moeda perdeu 50% em relação ao dólar esse ano. É um negócio absurdo. E o problema é que o Banco Central turco, quem controla é o Erdogan e os asseclas dele. E ele não entende nada de economia. Então, os turcos bem informados e globalizados sabem perfeitamente que essa derrocada é por causa do... O Erdogan está chegando num estado crucial, onde ele sabe que ele vai perder as próximas eleições, que tudo em torno do pan-otomanismo não está dando certo, não só deu extremamente errado, como no caso da Síria, mas está sujeito a acidentes de percurso enormes, por exemplo, na relação com o Azerbaijão, por exemplo. Eles têm um sonho pan-turco novo, inclusive, que é em torno da organização dos estados turcos,
Organization of Turkic States. Eles fizeram uma cúpula agora há pouco, entra o Cazaquistão no meio, entra uma parte da Ásia Central, e eles acham que isso pode ser o novo condutor de um panturquismo indo da Turquia até a Ásia Central. Ou seja, eles não abandonaram esse... No fundo, essa versão de neo-otomanismo. O problema é que você não pode fazer nada disso quando a sua economia está em pedaços. Então, isso vai ser o que eu vou querer ver ao vivo nessa próxima viagem, que é a intersecção entre os sonhos hegemônicos ou de expansão do neo-otomanismo com o buraco interno absoluto da Turquia, onde até as classes médias, que sempre apoiaram o Erdogan porque ele fez enriquecer muita gente na classe média, agora acabou. E eles não têm mais nada, eles não têm mais savings, eles não têm mais poupança, perderam tudo, e a moeda não vale mais nada, eles não podem sair do país, que até viajar para eles ficou um negócio proibitivo. Então vai ser muito interessante ver isso ao vivo. Né? De fora é complicado, viu, Leonardo? Porque você tem de um lado um visceral anti-erdoganismo e do outro lado a propaganda oficial. E é muito duro você achar a via do meio nessa história. Com certeza. Falando sobre China aqui, Pepe, o Levi fala o que achou do relatório de uma consultoria americana que já coloca a China como o país mais rico do mundo. Bom, em paridade de poder de compra Já Sim, é. Já há algum tempo em paridade de poder de compra. E se você for analisar o nível das classes médias no leste da China, nas províncias costeiras do leste da China e nas grandes cidades, aquela conurbação Pequim-Tianjin no norte, Xangai e tudo do Vale do Yangtze, e o que eles chamam de a Grande Bahia no sul, que entra Guangzhou, Macau, Zhuhai, unido com Hong Kong, o nível é superior a boa parte dos Estados Unidos. Só não é superior em Nova York e Connecticut ali em volta, Silicon Valley, norte da Califórnia e a Califórnia. É superior a todo o resto dos Estados Unidos já. E aí eu queria te pedir, Pepe, para falar sobre a crise Estados Unidos-China, que envolve Taiwan, enfim. A Guerra Fria 2.0, né, Leonardo? Exatamente, mas qual que é o impacto, por exemplo, para os Estados Unidos na questão tecnológica, semicondutores, para as empresas americanas, para o mundo da tecnologia, caso haja ali uma tensão maior e a China... Eu também, assim, eu te perguntei, bom, a Rússia vai ocupar a Ucrânia, quer dizer, a China vai ocupar, então, de vez lá o Mar do Sul da China? O que vai acontecer? Não, bom, ok, vamos por partes. No Mar do Sul da China, o X da questão é que os 10 da ASEAN e a China, eles finalmente elaboraram o que eles chamam de Código de Conduta do Mar do Sul da China. Ou seja, quando tiver qualquer disputa, vão sentar os 10 da ASEAN com a China e resolver a disputa. E não só a China sentar só com a Malásia, só com o Vietnã, só com as Filipinas, não. Senta a ASEAN inteira, os 10, o peso dos 10 e a China, olha, tem um problema entre as Filipinas e a China aqui, como vai resolver? Então, isso, que é um negócio que está sendo discutido há anos, finalmente eles estão chegando, e esse código vai ser finalmente aprovado, a versão definitiva, esse ano, 2022. Era para ser 2021. Aí, Covid, essa história, nada, né? Então, isso já resolve uma parte do problema. Não é que resolve tudo. Porque, veja bem, o Vietnã também tem ilhas que eles se apropriaram no Mar do Sul da China, bem antes dos chineses. Né? Os contenciosos têm como resolver se existe um troca-troca. Ou seja, se existe uma área disputada entre as Filipinas e a China pode dar alguns benefícios econômicos para as Filipinas e aí, ok, resolve. Então, isso é uma coisa bem... mentalidade asiática win-win e de não perder a face. Se você tem um problema, os dois lados não podem perder a face. É por isso que você não pode negociar com o Império. Que na cabeça do Império, você perde a face e o Império ganha tudo. Essa é a lógica deles. A lógica na Ásia é diferente. A gente conversa e os dois, win-win. Os dois não perdem a face, a gente acha um consenso. Então, todas as decisões, por exemplo, dentro da ASEAN são por consenso. É complicado. Não é tão simples assim. Vou dar um exemplo para vocês. Mianmar.
tem muita gente dentro da ASEAN que fala essa ditadura militar demente de Mianmar tem que fazer alguma coisa contra esses caras, especialmente Indonésia e Malásia, Indonésia especialmente. Os outros falam, não, tem que conversar, eles são complicados, a gente conhece, etc. Então eles tentam chegar a um consenso entre aplicar algum tipo de pressão e conversar. Então é assim que funciona na Ásia. Qualquer tipo de debate, entende? Que é uma coisa que, do ponto de vista americano, eles não conseguem entender como funciona o negócio desse. Culturalmente, eles são bloqueados a entender o negócio desse, né? Voltando a Taiwan, Leonardo. Taiwan, semicondutores e o impacto da tecnologia. Olha, a história dos semicondutores tem vários reports chineses muito bons detalhando a interconexão da indústria de semicondutores taiwanesa com chinesa. Ou seja, número de patentes, pesquisa em, como é que chama, semicondutores de ponta, NM10, NM7, NM5, etc. E troca de engenheiros dos dois lados. Ou seja, as indústrias estão interligadas. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, havendo o que o nosso amigo Deng Xiaoping disse que vai ser a volta de Taiwan para a Motherland, a mãe pátria, que é um negócio que o horizonte fixado é 2049, não está tão longe, né? Está chegando perto. E do ponto de vista industrial, e especialmente de indústria de semicondutores, não seria um problema, porque existe uma interação de troca de informações e de conhecimento, e isso envolve também, por exemplo, os sul-coreanos, que também estão na jogada. Envolve, de uma menor medida, os japoneses. Ou seja, vai haver uma convergência, eu diria, a médio e a longo prazo, da indústria de semicondutores no leste da Ásia. O problema são as empresas americanas, né? Tipo Qualcomm. Por exemplo, Qualcomm, por exemplo, eles quase compraram um Louvre aqui, Leonardo. Tem um painel da Qualcomm do tamanho do Louvre nesse momento. Eles estão invadindo a Europa também, que é um mercado que estava meio jogado atrás. Como é que eles vão reagir e como os americanos vão tentar manipular suas empresas de semicondutores a monopolizar o mercado nos próximos anos? É impossível. É impossível, porque vai ter acordos entre os chineses, os taiwaneses e os chineses e os sul-coreanos, mais cedo ou mais tarde, para esses semicondutores de ponta, os nanomicro 7, 5, etc. E tal. É inevitável isso. E não tem muita coisa que os americanos possam fazer, porque, em termos de nova mão de obra, por exemplo, eles têm sempre um número menor de patentes em relação ao que os chineses registram, eles têm um número menor de engenheiros de ponta, que mesmo se eles estudam em Silicon Valley ou em Stanford, etc., eles voltam para a Ásia, os indianos estão voltando para a Índia e os chineses estão voltando para a China. Antes eles ficavam em Silicon Valley. Acabou essa história também. Então, é um universo em movimento. O Pepe, é muito interessante isso, quer dizer, quando a gente começa a perceber as armas do Ocidente contra a Rússia e contra a China se voltam contra o Ocidente. Se voltam contra eles. E aí, nesse contexto, quer dizer, o que se pode fazer? O que eles podem fazer nessa estratégia de contenção, se todas as armas são aparentemente ineficazes? É só, na verdade, uma estratégia de, vamos dizer assim, declínio administrado que eles estão fazendo? Mas é um declínio administrado quase em desespero de causa, né, Leonardo? Porque, veja bem, no caso de tecnologia de ponta de mísseis hipersônicos, bom, o nosso amigo Martianov explicou isso em detalhes em 3 livros e no blog dele toda semana. Ou seja, toda a literatura de ponta sobre isso está lá, está à disposição. E os próprios americanos leem o Martianov e sabem que ele tem razão. Porque o Martianov ele prova tudo que ele diz com equações matemáticas, não é um observador. É um insider, é outra história. Não só ele, mas os melhores especialistas russos, que infelizmente escrevem só em russo, aí é mais difícil você obter essas informações. Olha, em termos de mísseis hipersônicos, é disparado tudo. Sabe, Kinzhal, Zircon, os americanos não vão conseguir nunca chegar perto disso. O Su-57 Checkmate, que eles lançaram há 2, 3 meses atrás, imagina, você bota um F-35 comparado com esse Su-57, é uma piada. O F-35 é um avião que
Se bobear, ele começa a voar e cai. Literalmente, sem fazer nada. Não é nem que ele entrou numa batalha. Entende? E os russos, eles não só eles fabricam. É a diferença entre o complexo industrial militar, que quer ganhar um monte de dinheiro e vender armas para o mundo inteiro com um lucro estratosférico e armas de segunda categoria, e os russos que fazem armas que eles querem que sejam empregadas e que funcionem em situações de guerra real, que eles já viveram no passado. Ou seja, a mentalidade é completamente diferente. É uma mentalidade de exploração do lado do complexo industrial militar e uma mentalidade de fazer uma indústria de defesa robusta e sólida do lado russo. E é isso que, quando você compara esses exercícios de wishful thinking do Pentágono, aí você lê na National Interest, sabe, nos think tanks, nos reports de think tanks gigantescos sobre os Estados Unidos estão trabalhando em armas de última geração, etc. Imagina, os russos já fizeram isso há 10 anos atrás. A história dos, por exemplo, a série S-300, S-400, que eles estão vendendo agora para a Índia, por exemplo, S-500, que já está sendo usado dentro da Rússia, o S-600, que eles já, como é que chama, desenharam, o S-700, que eles já estão pensando para a próxima geração. Os americanos, o que os americanos têm se equipararia ao S-200, que os russos usavam há mais de 10 anos, 20 anos atrás. Pra vocês terem ideia. Ou seja, tem um gap de pelo menos 2 gerações, até 3. Estão me perguntando o que eu acho do Dmitry Orlov. Eu adoro o Dmitry. O Dmitry é um dos melhores analistas do mundo, literalmente. Porque ele tem, não só ele tem um conhecimento de física extremamente sofisticado, tem senso de humor, escreve super bem. E o Andrei Corbico também eu gosto do Andrew. O Andrew tem, na minha opinião, o Andrew tem um problema. Ele precisa ser editado. Ele escreve todo dia e isso é um problema sério, porque você não pode ter uma capacidade de análise no mais alto nível escrevendo todo dia sem nem ter tempo de refletir sobre o que está acontecendo. E isso, às vezes, é denotado no texto dele. Ele é um excelente analista, não é uma questão de desmerecê-lo. Eu acho que ele precisava ter um editor por trás. Fala, Andrew, faz o seguinte, junta isso daqui com a outra, faz um texto só e faz uma correlação assim. Não solte todo dia. Às vezes ele solta dois ou 3 artigos diferentes por dia. Não pode. Não dá tempo, porque as correlações que a gente tem que fazer são tão complicadas. Você precisa ler, você precisa comparar, aí você precisa juntar com uma fonte de outro lado, aí você precisa refletir sobre o que isso significa, você precisa pensar isso vai derivar como? É um processo super complicado. Ou seja, 2, 3 vezes por semana já é muito. Deveria ser idealmente 1 vez por semana, para você fazer um artigo de fundo, por exemplo, falando sobre guerra híbrida, declinações da guerra híbrida dos americanos contra a Rússia e a China. Isso é um tema é um livro. Não é só um artigo, é extremamente complicado, porque você tem que levar em consideração o que os ministérios de defesa estão pensando, o que a diplomacia pensa, fatores culturais, mal entendidos culturais, o lost in translation na história. É super complicado. Só aqui, aproveitando, compartilhei esse livro aqui, Os 5 Estágios do Colapso, que é o colapso. Isso é uma maravilha. Saiu em português. Tem em português, então? Tem em português. Tem em que português legal! Na Amazon. Pepe, olha só, você tem notícias sobre a França? Porque a gente Pois o que está acontecendo? E só para fazer um parêntese, eu vi uma entrevista do Zemmour numa TV mainstream aí da França, e ele foi muito questionado se ele nos colocaria contra a Rússia nessa questão de Ucrânia, e ele, que é apontado como um cara de extrema-direita, né, ele faz uma defesa da posição russa, nesse caso, da Ucrânia. Não sei se você já reparou como é que ele se coloca. Já, claro. Mas, bom, a minha única diversão profissional na Europa, desde que eu voltei, é acompanhar a corrida presidencial francesa. Eu estou me divertindo muito, porque eu entrei de cabeça na história. A minha mulher está dando risada todo dia, porque eu fico explicando para ela o que está acontecendo. Ontem, por exemplo, eu fiquei 2 horas vendo o Macron fazendo uma declaração de amor aos franceses. Ou seja, ontem ele, sem lançar, ele lançou a campanha presidencial dele. Basicamente,
ele diz que aprendeu com os Gilets jaunes, com os coletes amarelos, mas realçou a violência dos protestos dos Gilets jaunes e não o que eles estavam realmente pedindo. Ele abandonou a reforma das pensões, porque ele sabe que isso é absolutamente impraticável num país como a França, onde direitos sociais são respeitados por todo mundo e as pessoas... Uma reforma das pensões elevando o tempo, diminuindo as pensões e elevando o tempo onde você pode pedir a sua pensão, é um negócio impraticável aqui, não funciona. Foi teatral ao máximo, parecia que ele estava numa farsa do Feydeau, sabe? Botou uma carinha século XVIII, na verdade, jogou, obviamente, condicionado pelo time dele de comunicação. Os jornalistas faziam uma pergunta, ele dava aquele famoso 5 segundos de reflexão, sabe? Silêncio. Ficava todo mundo, silêncio absoluto. Aí ele soltava uma platitude, assim, sabe? Floreada, etc. e tal, e com empatia, dizendo: estou preocupado com o destino dos meus compatriotas, etc. Ou seja, uma performance, né? Obviamente, a oposição inteira de direita, de esquerda, centro, etc., caiu matando hoje, porque foi uma coisa teatral, mas ele deve ter seduzido muita gente, porque o fato de jogar com empatia, ainda vindo do famoso presidente só para os ricos, que é mesmo, ou do presidente startup, que não liga para o proletariado, que não liga para o Gilets jaunes, que não liga para a classe média perdendo seu poder de aquisição, que não liga para... Defendeu como é que chama? O gerenciamento da crise do Covid aqui. Agora, o Zemmour não. O Zemmour eu estou acompanhando literalmente desde que eu botei o pé aqui, só se falava em Zemmour. Era um tsunami. E a coluna que eu fiz para esse site em Beirute, que eu estou apoiando, The Cradle, teve uma repercussão enorme, porque ela foi republicada nos Estados Unidos. E um monte de americanos trumpistas leram a coluna do Zemmour, e aí foi muito interessante, porque teve desde ele é o Trump francês, como não, é um racista demente. Muito interessante. Se não, mas na questão geopolítica, ele se mostra mais alinhado com a Rússia, né? Ou é uma questão soberanista em defesa do interesse francês? Sim, ele é um soberanista total, à la Marine Le Pen, ainda mais exacerbado, inclusive. Ele é anti-OTAN, já falou isso várias vezes on the record, que ele tiraria a França da OTAN. E quando ele falou sobre a Rússia, ele não entra em detalhe. Ele falou muito pouco sobre a China. Eu imagino se ele sabe alguma coisa sobre a China, assim como ele não sabe nada do Islã, a não ser o Islã do Maghreb, do norte da África. É visível que ele não sabe como funciona o Islã no Golfo Pérsico, na Ásia Central, no Sudeste da Ásia, etc. Ele bota o Islã como um todo, como diria o James Joyce, a palavra portmanteau para, calcificar a ideologia dele. O Islã é incompatível com a República. Isso é um absurdo total. Ele teria que dizer: os salafis jihadistas, os caras do Daesh, os franceses que foram doutrinados pelos wahhabitas online, esses caras são incompatíveis com a República Francesa. Mas não é o Islã. E ele fala isso, Leonardo, abertamente. No comício dele, onde ele oficializou a entrada na corrida, ele falou textualmente: o Islã é incompatível com a República. E isso é inadmissível na França. Mas esse é o problema. Ele é um arabófobo. Você não pode falar na França, também é politicamente, além de incorreto, que você é anti-árabe. Então ele usa o Islã como justamente o portmanteau. Agora, isso para qualquer um que conhece o Islã aqui, e aqui tem Islã, islamologistas entre os melhores do mundo, já destruíram completamente o discurso dele. E é monocromático e monotemático. Esse é um problema gigantesco. Ele construiu essa narrativa e agora ele está preso dentro dela, Leonardo. Ele não consegue sair.
E ele não vai ter muito tempo para sair. Diga. Está desidratando um pouco, mas essa pergunta Sim. do Marcos é importante. E essa Valérie Pécresse dos Nossa, essa é qualquer coisa. Essa é a dominatrix da direita. É a Angela Merkel francesa, seria isso? É aquela que vai dar com o chicotinho em cima. Em cima da moçada. É uma versão feminina do drag, seria isso? Exatamente. É sensacional o perfil dela, Leonardo. Ela é uma sarkozista, ela foi ministra do Sarkozy, ela é discípula do Sarkozy. Quando ela anunciou que ela ia se candidatar, o primeiro telefonema que ela deu foi para o Sarkozy. Ou seja, ela é o canal do Sarkozy no meio dessa corrida. O que muito interessante, porque assim que ela ganhou a primária dos republicanos, saiu um poll aqui, uma pesquisa aqui, e ela estava dando já segundo turno. De cara, estava dando Macron e ela no segundo turno. Na frente da Marine e na frente do Zemmour, que obviamente enlouqueceu. Ele ficou desesperado, porque ele estava no segundo turno até a entrada da Valérie. Então agora ele tem um problema sério. Não só ele está preso nessa armadilha, como ele vai ter que brigar simultaneamente para arrancar votos da Marine e para arrancar votos da Valérie. Vai ser muito difícil, porque ele está preso nessa narrativa extremamente reducionista, né? E o Macron, desde ontem, quando ele lançou a campanha, o que ele está fazendo? Ele está usando a máquina do Élysée, que é um negócio brutal. Ele controla a narrativa na mídia praticamente inteira. O Le Monde é macronista, por exemplo. As TVs são macronistas. A TF1, onde ele deu a entrevista, que é a televisão popular, é a Rede Globo daqui, completamente macronista. E o problema lá, embutido nessa história inteira, Leonardo, é que a esquerda morreu, desapareceu, está enterrada. O único que poderia ter um resquício é o Mélenchon. Mas o Mélenchon é o cara que fica sempre entre 8% e 9%. Saiu uma pesquisa agora há pouco dizendo que ele está começando a chegar a 12%, o que já é mais ou menos encorajador. Ele teria que fazer uma operação de sedução, soft power, gigantesca, para mostrar todos os buracos na narrativa do Macron, da Marine, da Valérie e do Zemmour. Eu não sei se ele tem estofo para isso. E eu não sei se o público vai entender também. Que ele tem que fazer isso de uma maneira extremamente acessível, sem jargão, sem filosofismos, entende? Complicado. Mas o resto da esquerda é um desastre absoluto. Nada. A nossa amiga Anne Hidalgo, que recebeu o Lula, ela tem intenção de voto de menos de 1%. Uma piada. Uma piada absoluta. A única coisa que ela fez aqui, que é um dos temas de conversa em Paris favoritos, ela fez as pistas cicláveis. Então tem maravilhosas pistas cicláveis. Veja bem, na Paris rica. Você vai. Eu fui por razões X na periferia alguns dias atrás, e é um negócio, é uma história de horror. Absoluto. E não tem nada, muito menos uma pista ciclável para bicicletas elétricas de 1.500 euros. Não existe um negócio desse. Isso é só para quem está no Marais, sabe, do lado do Louvre, é outra história. Entende? A gente falando sobre esse ano, né, que está terminando, Pepe, você falou, o acontecimento do ano, a derrota imperial no Afeganistão, o fracasso, aí você falou, quer dizer, do pano de fundo desse fracasso das tentativas de contenção de Rússia e China, passamos aí por Alemanha e França também. O que você espera para o ano que vem? No ano que vem colapsa de vez ou vai ser mais do mesmo? O que você está imaginando? Olha, você lembra que o Nietzsche falava de niilismo ativo, né? Eu acho que eu estou mais num estado de niilismo passivo. Eu deixei toda o meu aprendizado taoísta, ficou na Ásia, eu cheguei aqui, eu virei um neurastênico parisiense de novo. E apocalipse. Vai ser um horror. E por várias razões. A história ininterrupta do Covid, que ninguém aguenta mais, mas esse negócio não...
é cíclico. E ninguém aguenta mais ter que lidar com a praticalidade do Covid. Ninguém mais. Por exemplo, hoje eu vou para a Itália semana que vem, tem que fazer um PCR test para ir da França para a Itália, que são 2 países dentro da União Europeia. Não faz o menor sentido um negócio desse. Aí eu quase fui para a Bósnia, para um negócio que eu não pude ir, e me disseram, não, você pode chegar no aeroporto na Bósnia sem nada. Ou seja, não tem mais, nada mais faz sentido. Não tem nada, absolutamente nada. A desagregação da OTAN, junto com a desagregação da União Europeia, porque as lideranças, entre aspas, estão na mão desses patetas inomináveis, desde Ursula von der Leyen até Scholz, Annalena, etc. O fato de que a União Europeia também, não tão explicitamente quanto os americanos, antagonizou a Rússia e a China ao mesmo tempo, o que dá uma prova do nível de QI dessas lideranças, porque eles estão basicamente seguindo o que a OTAN dita, ou seja, o que o Complexo Industrial Militar e o Pentágono ditam. Então isso vai ficar cada vez pior. Ou seja, o antagonismo com os chineses não pode exacerbar, porque a China é um parceiro comercial fundamental para a União Europeia. E eles têm um acordo que eles têm que assinar, o acordo de investimento e de comércio, que eles chegaram a um acordo há algumas semanas atrás, digamos, eles vão ter que assinar agora em 2022. Ninguém sabe se isso vai ser assinado. E o lado da Rússia é muito mais sério, porque os russos perderam a paciência de lidar com um bando de palhaços. Então, o que o Putin fez antes mesmo da conversa com o Xi ontem? O Ministério das Relações Exteriores russo mandou 2 documentos extremamente detalhados para a OTAN, dizendo, olha, nós queremos garantias de segurança de que vocês não vão se expandir até as nossas fronteiras russas, queremos isso por escrito, veja bem, por escrito, e isso é respeitando algo que já foi decidido desde 1975, nos famosos acordos de Helsinki, que estabeleciam o alcance de armas, como é que se chama? Armas nucleares intermediárias dentro da Europa. É o famoso tratado INF, que os americanos estão caindo fora. Por quê? Porque os americanos querem colocar mísseis com ogivas nucleares dentro da União Europeia e ao máximo a leste possível, ou seja, na Romênia ou na Polônia, ou, se bobear, dentro da Ucrânia também. E esse é o famoso red line dos russos. De jeito nenhum, nem pensar. Se vocês fizerem isso, nós vamos colocar os nossos mísseis balísticos nucleares intercontinentais nas fronteiras de vocês, no nosso oeste, ou seja, do lado da Europa do Leste. Ou seja, essa militarização propulsionada pela OTAN, com os americanos jogando fogo em cima o tempo todo, isso vai ficar muito mais acirrado o ano que vem. Daí eu te falar, Leonardo, tentando um pouco de senso de humor, que vai ficar muito mais pesado. Vai ficar muito mais pesado que a gente tem visto nos últimos dias. Aquilo vai ficando mais pesado, mas não estoura, né? Porque também a gente fica esperando essa conclusão. Eu só queria pegar um ponto do que você falou quando você mencionou assim, o cansaço das pessoas com a Covid, né? Sim. Hoje, no dia de hoje, as manchetes aqui dos jornais, dos sites, são sobre vacinação obrigatória para crianças a partir de 5 anos de idade. Aqui já está rolando. Exatamente, mas é curioso, né? Porque toda vez que entra essa discussão das vacinas, e sempre que se traz a discussão de um eventual questionamento às vacinas, isso aí é um negacionista de extrema-direita. E aí eu quero colocar o que foi dito pelo Corbyn, né, que é o líder do trabalhismo na Inglaterra. Pois é, isso foi muito importante. Ele se opôs a essa vacinação obrigatória e aos passaportes da vacina, porque isso atinge a classe trabalhadora, enfim, ele diz que é necessário unidade e não divisão. Então, a questão é muito mais complexa. Né, ele foi muito diplomático, né, Leandro? Mas o Corbyn é um diplomata, né? Ele é um cara extremamente doce, sabe?
é um senhor, é como se fosse um professor de escola primária, sabe? Um cara legal, um cara que você gosta de conversar, sabe? Extremamente sensato. Ele colocou isso de uma maneira extremamente diplomática, é muito mais sério do que isso. Especialmente pelo fato de que não existem estudos sobre efeitos colaterais a longo prazo dessas vacinas, especialmente para crianças. Não existe, não existe. E os próprios Pfizer, Modernas, etc. e tal, falam isso. Ou seja, on the record. Ou seja, é um risco gigantesco. Você imagina você sendo pai de crianças pequenas, tendo que assumir um risco como esse, inquantificável, para o futuro dos seus filhos, sem ter nenhuma segurança do que pode acontecer com eles. É um completo absurdo. Completo absurdo. Por exemplo, se eu fosse... Eu sou avô. Eu jamais permitiria que o meu neto fosse vacinado nessas condições. Jamais. Jamais. A menos que uma empresa farmacêutica idônea fornecesse tudo que eles são incapazes de fazer. Segurança dos testes, efeitos colaterais, se isso foi testado a longo prazo. É impossível vacinas que foram testadas, entre aspas, em 6 meses. E esse é um dos temas principais do livro do Robert Kennedy Jr., pelo qual ele foi completamente... Não, primeiro ele foi ignorado. Sabe o que saiu hoje, Leonardo? Saiu uma matéria na AP gigantesca, escrita por 5 caras, que devem ter ficado pelo menos um mês inteiro debruçados em tudo para poder bater em cima do Robert Kennedy Jr., tentando desmascará-lo. E a matéria não consegue desmascará-lo. E isso é uma matéria que veio lá de cima, ou seja, isso é o governo americano ligando para o diretor da AP e fala: faz uma matéria para destruir esse cara. É assim que funciona, literalmente. A gente falou sobre o livro dele na semana passada, é um livro que estão tentando silenciar, mas está como o mais vendido. Ainda é o mais vendido, é discutido pela internet americana direto, deve ser traduzido em várias línguas, eu espero que seja traduzido para o português, porque aí você pode analisar o livro pelos seus méritos, pela quantidade de informação que ele juntou, que é um negócio gigantesco. Você lê as notas de rodapé, onde tem um monte de reportes científicos, é super sério, não é uma brincadeira. Não é uma teoria conspiracionista de alguém que não entende nada do assunto. Não é nada disso. É um estudo extremamente sério. Aberto, claro, a uma série de debates. E o ideal seria que ele estabelecesse pelo menos um debate. E nos Estados Unidos ele não conseguiu estabelecer um debate porque só existe uma narrativa. Porque o debate é interditado. É interditado, exato. Bom, deixa eu trazer uns comentários aqui rapidinho. O Miguel está dizendo: Pepe, diga. Interessante, quem já teve a oportunidade de pegar o trem do Charles de Gaulle até o centro pode ver o que é periferia na França, né? Sem dúvida, você já tem uma ideia razoável. Exatamente. O Mark fala que a Finlândia resolveu comprar F-35 e não Gripen por serem mais baratos, e agora os Emirados Árabes acabam de cancelar. Só que não voa, cai, né? Quer dizer que não voa, exatamente isso. E o Wolf, ele te pergunta aqui, Pepe, se você está acompanhando as movimentações do ex-presidente Lula, vai ter o Geraldo Alckmin como vice, se seria, vamos dizer assim, alguma influência do chamado imperialismo, né, para que a gente tenha uma assimilação do ex-presidente Lula. Eu não estou acompanhando, Leonardo, mas se fosse para dar uma resposta de 10 segundos para vocês todos, evidentemente isso não veio da cabeça do Lula. Dá para vocês tirarem as consequências, né? Ou seja, há uma pressão, né? Uma pressão sim, e brutal. Eu quero acompanhar o ano que vem, Leonardo. Quando começar a chegar perto, eu vou querer acompanhar, inclusive vou querer dar um pulo no Brasil, sem dúvida. Importantíssimo, muito bom. Sim, importantíssimos, claro. Pepe cobrindo aqui a eleição brasileira para o Asia Times, eventualmente. Mas eu quero cobrir para diversas mídias, por exemplo, para o Oriente Médio, para os russos, para o Asia Times, diversos. Muito bom, muito bom. Pepe, também tinha um comentário de um amigo que tinha mandado, na verdade, nem aqui na live, mandou para o WhatsApp. Sim. Nessas viagens aí do Lula pela Europa, um dos líderes teria dito a ele uma preocupação com o fato de o Bolsonaro está sendo, o Brasil governado por Bolsonaro, está sendo convidado para integrar a OTAN, ou vir a ser um parceiro associado. A gente falou disso lá atrás, tempos atrás. E
Bolsonaro é aquela coisa, aquela figura intragável, intolerável, mas acho que ele ainda não foi totalmente descartado pelo chamado imperialismo. Né? A terceira via aqui no Brasil não decola, Moro não decola, outros candidatos também não, e essa eleição vai caminhando para um Lula versus Bolsonaro. Aí o que a gente enxerga? Alguns movimentos, né, de setores das classes dominantes buscando um Lula assimilado ou assimilável, e outros voltando para o bolsonarismo. Pode ser esse grande choque aqui no Brasil sem terceira via. Não sei se você pode, a partir dessas informações aqui, fazer alguma reflexão sobre o caso. Não, eu prefiro refletir. Onde vai o Império, né? Eu prefiro refletir a médio prazo sobre isso. Essa história da OTAN é extremamente capciosa, porque, na verdade, eles estão seduzindo os militares brasileiros, que vão pensar, ai, que legal, a gente pode fazer aqueles exercícios de partnership da OTAN, sabe, onde junta 30 exércitos, fazem aqueles negócios de 2 semanas, carnavalescos, eles aprendem novas técnicas, etc. E tal. Então, isso é um perigo enorme, enorme. E se você coloca o Brasil como partner, ainda que partner da OTAN, é a última pedra para enterrar o Brasil dentro dos BRICS. Ou seja, o objetivo deles é desmembrar o Brasil dos BRICS de uma vez por todas. Por isso que isso é super capcioso. Então, olha, me mantenha a par dessa história da OTAN, Leonardo. Não, mas isso é fundamental, de fato é isso, quer dizer, porque o Lula representa a ideia também do Brasil integrado ao mundo multipolar. Nossa, o Brasil na OTAN, ele vira uma Colômbia, né? Colômbia grande, né? Imagina, uma subcolômbia, né? Uma subcolômbia gigante, né? Vamos dizer assim. E coisas interessantes que estão acontecendo aqui também no Brasil, Pepe, hoje tinha manchete aqui, de ameaças crescentes de boicotes ao Brasil, principalmente depois da mudança no governo alemão, que esse governo alemão vai ser muito, muito ambientalista, anti-agro, anti-Brasil. Totalmente. Então, isso é uma questão interessante também, né? O Brasil vai estar... esse governo alemão pode parecer um governo mais progressista, ele pode ser eventualmente mais hostil em relação à economia. Não é progressista, e é um governo totalmente teleguiado pelos americanos. Imagina, eles botaram um agente deles como ministro das Relações Exteriores. Quer algo mais do que isso, né? Jesus. Vem cá, como está o acordo Mercosul-União Europeia? Em que pé está, hein? Você sabe? Ele foi assinado, mas depois foi suspenso, porque na verdade foi suspenso, né? Assinado às pressas lá pelo Bolsonaro, Ernesto Araújo, depois veio a questão ambiental e acho que não teve assinatura da França, e aí a coisa ficou pendente. Acho que foi nesse... Ou seja, ele não vai ser assinado em 2022, você acha? Finalmente assinado por todo mundo? Por todo mundo. Não, né? A Joyce está dizendo que comprou o livro, então, esse do Bob Kennedy, né? Quer dizer, sim. Aqui a propaganda. E aqui, olha aqui, você está convidado, Pepe, quando você for à Bósnia, Miguel Silva, nosso telespectador, vai te convidar para comer o melhor bolo. Puta, que legal. Puta, sabe, como eu estou entupido de trabalho, eu fui convidado para o Tribunal Russell sobre o Caxemir. Hoje é quinta, começa amanhã em Sarajevo, e eu tive que mandar um e-mail ontem dizendo para eles que eu não vou poder ir porque eu estou entupido de trabalho. Eu fiquei muito triste. E eu propus para eles me mandarem a documentação de tudo que eles basicamente vão fazer um tribunal Russell para fazer um indiciamento formal da Índia, como a Índia está tratando os muçulmanos do Caxemir, que são a maioria absoluta. Isso, para mim, é um assunto super importante. Eu fui ao Caxemir dos dois lados. Eu já fui ao Caxemir indiano e ao Caxemir paquistanês. Então, eu pude comparar como se vive nos dois lados do Caxemir. E isso vai ser muito importante. Então, eu prometi para eles, pelo menos, fazer uma coluna super detalhada sobre o que eles vão debater nesse tribunal. E é em Sarajevo. Eu queria muito ir, estou muito triste que não vai dar. No fim do ano é um desespero, né, Leonardo? Você trabalha 20 horas por dia, né? Pois é. Amanhã é meu último dia antes de entrar em férias. Mas boas férias, parabéns. Isso que a gente não podia deixar de falar com você. E agora, Kim manda uma pergunta essencial. Pepe, e o Assange? Né? Acabei de ver no Times, Pepe, uma entrevista do irmão do Assange, dizendo que se ele for extraditado, ele morre nos Estados Unidos. Mas sem dúvida, sem dúvida.
Bom, vocês já sabem que ele teve um mini AVC antes dessa última audiência, antes dessa última corte Cangaru, que, na verdade, é o prenúncio de que ele vai ser extraditado. Ou seja, o único cara que agora pode, tecnicamente, impedir isso é o Dominic Raab. Eu duvido. O Dominic Raab é um Tory daqueles raivosos bulldogs. Eu duvido. E a pressão dos americanos em cima dele vai ser um negócio tão brutal. Ou seja, a gente está no início do começo da extradição, que vai ser um negócio além de traumático. E eu não sei, segundo a Stella Morris, a mulher do Julian, parece que ele está num estado quase terminal de depressão e de fragilidade física, né? A gente não sabe se ele vai conseguir aguentar essa última passagem antes dele ser extraditado. Na verdade, Leonardo, mudando um pouco na nossa conversa, talvez esse seja o assunto mais importante do século, e talvez eu não esteja exagerando, dos últimos 20 anos, que é um jornalista como nós, que denuncia crimes de guerra, e ele é perseguido e torturado psicologicamente, fisicamente, literalmente até a morte. Para todos nós da nossa profissão, eu acho que não existe algo mais grave do que está acontecendo com o Julian, sinceramente. E você vê, é muito pouca gente que o John Pilger, o Roger Waters, o embaixador Craig Murray, os meus amigos lá do Consórcio News em Washington, é muito pouca gente que defende o Julian publicamente, muito pouco. Chris Hedges na RT. O Chris Hedges na RT, mas você vê, é muito pouca gente, você conta nos dedos da mão, sabe? Você não vê nada na mídia anglo-americana defendendo. Você vê artigos absolutamente nojentos no Guardian, que se aproveitou do Julian 10 anos atrás, no New York Times, etc. É revoltante. Tem artigos, Pepe, que defendem a extradição, porque eu achava que a tática era simplesmente adotar o silêncio. Não toca no assunto que pega mal, mas enfim. Sim, exatamente. Nos últimos anos era silêncio absoluto, né? Eles nem reportavam todo aquele processo quando o Julian estava sendo julgado, entre aspas, pela Barretzer, aquela demente terminal apontada por uma aristocrata amiga do MI6. No fundo, o emprego dela era esse, né? Ninguém, imagina, não tinha BBC na corte cobrindo, não tinha Guardian, não tinha nada. Só tinha o embaixador Craig Murray, que fez um trabalho absolutamente espetacular. Ele era o único que estava dentro da corte e todo dia ele soltava no blog dele o que aconteceu mesmo. Curiosamente, né, Pepe? Esse caso da extradição aconteceu enquanto transcorria a cúpula da democracia. Eu fui ver no YouTube a cúpula da live a live da cúpula da democracia. A live da cúpula teve 2.000 visualizações. Viu? Tá provado o nosso ponto, né? Pois é, então tem pouca gente interessada na democracia no mundo, pelo jeito. Não, no mundo inteiro, exatamente isso. Mas, enfim, essa última pergunta aqui, Pepe, para a gente já encerrando, eu sei que você está cansado e a gente também está aqui nesse final de ano, nessa correria tremenda. A Patrícia Braga, Flamengo antifascista, da torcida do Flamengo antifascista. Que legal! Foi escolhido como sede da Copa e das Olimpíadas como cortina de fumaça para o golpe. É interessante, né? Porque o Brasil, na verdade, obteve essas grandes vitórias com Lula, grandes vitórias geopolíticas internacionais, mas isso abriu o flanco para o ataque geopolítico também, né, ao Brasil. Bom, agora, eu tenho uma pergunta para você. Quando foi que o Brasil foi escolhido para a sede da Copa e das Olimpíadas? Você se lembra em que ano? 2009. Que mês? Acho que a Copa foi 2008, 2009 e a Olimpíada logo no ano seguinte, ainda com o Lula, provavelmente 2010. Sim, mas veja bem, 2008 era o último ano da era Bush. Não, quando o Brasil foi escolhido para as Olimpíadas foi no governo Obama, porque então, o Obama Olimpíadas governo Obama faz mais sentido, né, Leonardo? Porque, veja bem, o articulador do golpe foi Obama-Biden. Posso te contar uma curiosidade? Diga.
O Sérgio Moro, que é o candidato do time Biden, né, que você falou, ele fez um vídeo para dizer que ele não quebrou a economia brasileira. E aí ele falou: o Lula está mentindo porque fala que eu quebrei a Petrobras e tal, e não sei o que, aquela coisa. E aí o Lula também mentiu quando ele falou que a Lava Jato foi uma operação dos Estados Unidos. Quero ver se ele tem coragem de falar isso para o presidente Biden. Quero ver se ele tem coragem de. Aí é como se ele falasse isso. Quero ver se Lula tem coragem de falar isso para o papai. Para o papai. Sabe? Ele não tem coragem de falar isso para o papai. O cara que assinou os cheques que o FBI estava me mandando. Que coisa, cara. Que coisa horrorosa. Mas, enfim, ele não está decolando também, tem isso. Ele está com que porcentagem no momento? 6%. Imagina. Toda a mídia brasileira, com toda a mídia, vamos dizer assim, associada aí ao imperialismo, ele não passa de 5%, 6%. Excelente, vai cair ainda mais. Perfeito. E aí é o seguinte, aí as classes dominantes vão ter que fazer opção. Quem vai ser o terceira via, Leonardo? Então? Não vai ter terceira via. Mas se ele cai, quem vai ser o outro terceira via? Não, é Lula no primeiro turno. Ou é Lula no primeiro turno, Brasil, vamos dizer assim, multipolar, ou é Bolsonaro, OTAN, Brasil fora dos BRICS. Bolsonaro, OTAN. Ou o Lula, vamos dizer assim, de alguma maneira, numa composição, numa negociação, né? Que aí a gente volta ao tema das alianças, aquela coisa toda que a gente mencionou, que ainda não está muito claro. Mas a terceira via não existe. Eles já estão meio que jogando a toalha, dizendo, ó, vai ser Lula mesmo, agora vamos ver como é que a gente faz. Mas o Império não vai degustar isso daí, Leonardo. Desculpe eu ser, no fundo, realista com vocês. Quando estiver chegando mais perto, eu acho que a gente precisaria investigar dentro de Washington o que eles querem mesmo. Ou seja, lá para o meio do ano, agosto, setembro no máximo, entende? Porque aí vai estar na linha final e aí eles vão fazer uma opção final. E isso é fundamental, porque na cabeça do complexo industrial militar e do time Biden, e veja bem, eles estão em choque. Isso é uma variável ainda mais complicada. Partes do complexo industrial militar, hardcore, quer escorraçar o time Biden, seja como for. O problema é que ninguém quer tonta Kamala como presidente. Então eles não têm saída no momento. E ninguém vai querer Nancy Pelosi como presidente dos Estados Unidos. Então eu falo, mas ok, se livra do boneco e vai vir essas duas coisas horrorosas depois? Não. Mas o problema é que eles estão em choque absoluto. E o Biden não está governando, o time Biden não está governando nada no momento. Eles estão jogando bolas para frente. Esse summit da democracia, que foi um fracasso absoluto, se eles tivessem feito o mínimo uma enquete preliminar, eles iam ver que seria um fracasso absoluto. Ou seja, o desespero é tão grande. A conversa do Biden com o Putin, eles sabiam que o Biden ia ser comido vivo pelo Putin, como foi, eles não teriam nem feito um negócio desse. Então, eles estão em desespero, porque a pressão interna é muito grande. E aí entra hiperinflação, entra o fato de que a política externa deles é um desastre absoluto, você não pode criar um abacaxi estratégico de criar uma guerra contra seus dois maiores competidores num front só, que é o que eles estão fazendo no momento. Tudo isso é absurdo, ou seja, os caras, por exemplo, neocons de think tank que sabem pensar, e tem alguns que sabem pensar, ainda que seja da maneira mais perversa possível, eles estão em choque direto com a administração. Então, no fundo, o time Biden, eles não estão governando os Estados Unidos, que está completamente polarizado e rachado. Ainda mais rachado. Especialmente porque 50% da população está convencida de que o Trump vai voltar em 2024. É garantido isso. Eles não só vão perder as eleições dos midterms no fim do ano que vem, como o Trump volta em 2024. Ou seja, muito interessante, Pepe, dizendo que é impossível evitar a restauração trumpista nos Estados Unidos. Então, Mas já está rolando. Já está rolando a longo prazo. Já está rolando, já está lançado, e todo mundo sabe disso. Os democratas, o jeito que o horror que eles conseguiram tornar uma situação que já era catastrófica nesse menos de um ano de não governo,
com uma vice-presidente inexistente, com uma maioria no Congresso absolutamente horrorosa. E tudo, gerenciamento do Covid, hiperinflação, sem política monetária, geopoliticamente completamente desestabilizado. Então, é inevitável perderem os midterms e Trump voltar em 2024. Então, o país está numa espécie de polarizado, numa espécie de estado de suspensão por mais 3 anos. É mais ou menos o que a gente vive por aqui também. Né? Tá. Olha só, o Paulo Roberto lembrando que o Lula fez a defesa pública do Assange, muito importante, né? Muito bom, muito legal isso. Muito importante. E a Estela dizendo, olha, assinante nossa aqui, penso mesmo, a CIA virá para travar a eleição de Lula. Precisamos de um vice mais radical, que assim terão medo de tirá-lo. Bom ponto de vista. Quem seria esse vice mais radical, Leonardo? Bom, tem gente que defende o Stedley do MST, tem gente que defende nomes do próprio Partido dos Trabalhadores. Não, o Stedley, eles vão mandar um comando da CIA, se for o Stedley. Não. Quem seria, na sua opinião, um vice não mais radical, mas mais assertivo? Não, olha só, eu sempre defendi publicamente um vice que seria o Flávio Dino, governador do Maranhão, que seria um vice moderado. Ele seria um vice do mesmo partido que o Geraldo Alckmin, mas um vice mais aceito pela esquerda, porque, enfim, vem do PCdoB, etc. e tal. Mas não tem esse perfil, vamos dizer assim, de um vice radical. O Lula mesmo tem feito esses movimentos de ampliação, né? O Lula, as pessoas também, na verdade, às vezes... É difícil você fazer uma leitura, porque ele se coloca como um político, às vezes, de centro, que quer negociar com todas as forças da sociedade, mas ele tem uma visão muito clara da questão da soberania. Então, por esse critério da soberania, ele poderia ser classificado pelo Império como alguém de ultra-esquerda, vamos dizer assim. Mas como ele é visto em Washington. Porque ele defende um Brasil independente. Porque ele defende soberania. Nesse ponto, Lula é igual a Putin, ou Xi Jinping. São todos soberanistas. Mas sem armas, né? Mas sem arma, exatamente. E aí a questão, como é que é possível, Pepe, a gente ter uma... Porque para você ter um país, quer dizer, que consiga se impor, não digo como potência, mas como um país respeitado, sem defesa, eu acho que a gente tem uma equação muito difícil, né? Veja o caso do Irã, Leonardo. O Império jogou tudo contra o Irã resistiu, se armou, e agora o Império não ousa nem pensar mais em vamos invadir o Irã. Não tem jeito, é inescapável. Soberania inclui soberania militar sob as suas fronteiras, para defender as suas fronteiras, e seja como for. Soberania porque nós somos legais é um pouco mais difícil, né? Soberania porque a gente vai para a praia e nós somos bonitos. Não dá, não é assim. Estamos aprendendo aqui a duras penas, viu, Pepe? Tá bom, querido. Ok. Pepe, muito obrigado. Feliz ano novo. Obrigado a vocês e bom fim de ano para vocês todos e força para enfrentar o próximo inferno, né, do ano que vem. Demência total, né, Pepe? Demência total em 2020. Demência total. Valeu, querido.